motivação que me traz à tribuna nessa tarde é a motivação que tem me carregado para essa tribuna, senador Benedito, ao longo da minha história, da minha vida. A sociedade continua debatendo, clamando, pedindo respostas e urgindo pela necessidade da redução da maioridade penal. Me lembro que ao final da CPI do narcotráfico, quando presidi lá a Câmara Federal, era colega de Vossa Excelência, essa CPI que moveu o país e que revelou e descortinou e mostrou as vísceras do crime organizado no país. Já naquele relatório falava eu da necessidade da redução da maioridade penal quando se glamorizava. Havia um glamour sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente como se fosse o suprassumo do mundo e da humanidade, senador, e que não merecesse nenhum tipo de mudança. Muito pelo contrário, nada é tão bom, absolutamente bom, que não necessite de mudança. Pois bem, o tempo passou, avassalou-se o crime aqui dentro dessa faixa etária. E a sociedade vem clamando. Em 2002, eu entrei com uma PEC chamada Liana Friedenbach. Quando a Liana Friedenbach foi morta, estuprada por 5 dias em São Paulo, com Chambinha e seus comparsas, que se revezavam no estupro e no abuso àquela menor. E depois mataram ela, estrangularam e decapitaram com uma faca cega, senadora. Aquele crime chocou o Brasil, e o Brasil depois passou a se acostumar. Eu entrei com a PEC Liana Friedenbach, e o governo pegou a sua base e mandou pegar a PEC Liana Friedenbach e colocar debaixo das pernas, dentro da gaveta, para que ninguém possa ver e ninguém discutir. Senador Ivo Cassol, senador Cássio Cunha Lima. O Brasil de lá para cá vem se avassalando sem saber o que fazer. A gente ouve muita coisa daqueles que são contra. Ah, é inconstitucional. Aliás, o jornal publicou semana passada, reduzir maioridade penal não fere a Constituição, avalia ministros do Supremo. E esse é um argumento daqueles que não quer dar o braço a torcer, mesmo diante dessa infâmia que tem sido o crime, a violência que parece não ter fim acontecido no seio da sociedade. Eles argumentam muito. Como é que vai pegar uma criança e colocar no presídio uma criança? Ele vai sair de lá pior do que entrou esse bebê. Criança, para mim, pega em mamadeira e chupeta, não pega em escopeta. Ah, mas vai colocar no sistema, e o sistema está falido, verdade. O sistema brasileiro está falido. Por quê? Porque não tem dinheiro, não, dinheiro tem. Tem dinheiro para fazer porto em Cuba, porque não tem dinheiro, por exemplo, para fazer um piloto. E começar uma nova modalidade. O exemplo está lá, a roda foi inventada na Itália. Quem sabe não é o sistema mais maravilhoso, seu presidente, do mundo, mas é um sistema prisional a ser copiado. Mas não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando com base na minha experiência de 37 anos de quem tira drogado da rua, de quem aprendeu a enxugar lágrima de mãe que chora, de acalmar a alma de um pai que se desespera, porque tem filho drogado, filho em presídio. Me acostumei a chorar com mãe que teve o seu filho comigo e depois me comunicou que agora ele está no cemitério. Ora, eu conheço os dois lados do balcão, para tanto fui aprimorando. Senadora, em 2002, a minha PEC Liana Friedenbach eu propunha para 13 anos, porque eu achava que ia ser uma revolução. Eu propus uma coisa ousada para ter um debate, senador Benedito. Mas o debate não veio porque o governo não deixou. O Lula era muito forte, a base dele era muito forte. E então engavetaram tudo. E depois da Liana Friedenbach vieram outras Lianas, vieram Marias, Antônias, Joanas, Paulo, Roberto, Tiago, filho de pobre, rico, classe média, brutalmente assassinados por homens travestidos de criança e que meia dúzia insiste em chamar de criança. Homens travestidos que estupram, matam, sequestram, e meia dúzia daqueles que insistem nas suas teorias de filosofias. E, aliás, eles falam, não, o Ministério da Justiça, o Conselho de Direitos Humanos, reuniu e discutiu com a sociedade. Que sociedade carapalha? Porque os grandes especialistas da segurança pública não foram ouvidos. Ei, Cássio, você sabe quem são? Os especialistas da segurança pública, Flecha. Sabe quem é? Viúvas, mães que perderam filhos, filhos que perderam pais, criança de 3 anos assassinada no colo da mãe com um tiro na cabeça.
gente de ponto de ônibus, gente de ônibus incendiado, gente de lojas queimadas, gente que morrem, que são assaltadas, que são moídas, sofridas nas ruas desse país. 94% especialistas em segurança pública dizendo: queremos redução da maioridade penal, e meia dúzia de parlamentares sem convicção, vendidos por uma ideologia e filosofia de um governo que apodreceu em praça pública, insiste em não querer ouvir os especialistas da segurança pública. Quero chamar a atenção para a minha proposta, senador Cássio. Vossa Excelência foi governador, certamente, se for da vontade de Deus, será, com a experiência de governador, pode ser até presidente. Não pode atropelar o Aécio, porque são do mesmo partido. Mas olha bem, vocês que querem ser prefeitos, senadora Marta, Vossa Excelência vai ser prefeita de São Paulo. Senador Benedito, escute o que eu vou falar, porque eu vou falar ponto por ponto. A minha didática, o que eu vou falar aqui é para ser copiado. A minha proposta de redução da maioridade penal, a Câmara está discutindo uma proposta de 16 para 18 anos. É uma brincadeira de mau gosto. Vale a pena porque está debatendo, mas reduzir de 18 para 16 muda o quê? O que muda? Eu já tive as duas idades. Já tive 16 e 18. Eu já era homem com 16. Eu já era homem com 15. Eu já era homem com 14. E com 16 muda o quê? É como se dissesse: vamos dar um paliativo para a sociedade para ela se acalmar. Não. Isso é brincar com a sociedade. Nós não precisamos disso. Essa proposta votada lá vem para cá. Eu espero que o senador Renan tire uma comissão e me dê a oportunidade de participar dela. Porque eu tenho uma proposta que o mundo pode nos copiar. O mundo vai dizer: o Brasil inventou a roda. Nós não temos que tratar com faixa etária. Veja, senador Benedito, o crime não trata com faixa etária, senador Flecha. Por que nós vamos tratar? Se tiver sangue no olho, coragem de queimar um ser humano dentro de um pneu. Se tiver sangue no olho, pegar uma pistola com 17 anos, atirar na cabeça de uma criança de 3 anos, boliviana, chorando no colo da mãe, e com meia dúzia de moedas na mão, para o aniversário ofereceu para o seu matador, mesmo assim ele matou a criança. Esse vira o chefe do tráfico, esse vira o gerente, esse vira gerente da boca. Esse começa a mandar pelo sangue no olho e a capacidade de cometer o crime. Pois bem, a minha proposta diz o seguinte: primeiro, qualquer cidadão que cometer crime com natureza hedionda. Por quê? Porque você tem dois elencos de crime. Um elenco de crime hediondo e um elenco de crime que não é hediondo. Cometeu o crime com natureza hedionda, perca-se a menoridade, seja colocado na maioridade para pagar as penas da lei. Ponto. Com que idade, Magno Malta? Nenhuma. Quem pega numa escopeta e mata, quem pega numa escopeta assassina, quem incendia um ônibus sabe responder pelo que fez. Agora, qual a diferença? Você tem dois elencos de crime. E qual o problema disso, diz o pessoal dos direitos humanos? Senador, mas nós vamos pegar uma criança dessa e colocar no presídio para ele sair de lá pior? Não. Porque o cara, quando é condenado e vai para o presídio, ele não tem mais nada para aprender, ele já é doutor. O presídio é o final. A minha proposta é: ele não vai para o presídio. Quando você separa, porque você pega um menino de 13 anos, senador Benedito, que roubou um relógio, roubou o relógio do senador Benedito, roubou o iPhone do senador Cássio. Esse menino com 14 anos é colocado dentro do sistema, juntamente com aquele que já estuprou, matou e sequestrou. Esse que só roubou um relógio, que é perfeitamente recuperável, lá dentro sim, ele vira doutor em crime para não morrer dentro do sistema. E depois de 90 dias ele sai igual o outro. Ao invés de um marginal, temos dois agora na rua que comete crime bárbaro. Pois bem, a minha proposta diz o seguinte: aquele que comete crime hediondo perde, mas ele não vai para a penitenciária. Aí você me pergunta: mas vai para onde? As cadeias estão cheias, o sistema está falido. Onde colocar esses meninos que vão perder a menoridade? Também eles não vão para as cadeias. O sistema está falido porque o governo quer, porque dinheiro tem para poder fazer porto em Cuba, podia muito bem estar mudando o sistema carcerário do Brasil. Mas vamos lá, não vai para lá. Vai para onde então? Porque eles viram doutor em crime, não é na penitenciária.
O cara condenado na penitenciária, ele já é doutor. Você sabe onde é a escola de crime, onde eles viram doutores em crime, senador? É no meio. Sabe onde é o meio? Fundação Casa, FEBEM, IESBEM. No meu estado chama IASID. Aí o pessoal diz, não, aumenta o tempo de internação. Aumenta o tempo de internação, ele vai virar mestre no crime. Aumentar o tempo de internação não resolve. Porque aquilo é esgoto de gente. Aquilo é esgoto de seres humanos. Fundação Casa, IESBEM, FEBEM, os bens da vida que bem não faz a ninguém. É esgoto, é escola de crime, senador. Acaba com isso, diz a minha proposta. Aí o pessoal diz, mas não vai nem para a penitenciária. Não vai para o sistema. Ainda acaba com essas fundações, para onde que eles vão? Aí começa a ter medo. Leva para sua casa, você não acha que é uma criança? Mas isso é só uma brincadeira, leva para casa não. A minha proposta, senadora, diz assim, olha, fica o Estado obrigado a construir centros de ressocialização, que não são cadeias, nem penitenciárias, nem fundação, para a formação de campeões em esporte de alto rendimento para o país. Por que eu estou falando isso? Eu recupero drogado há 37 anos, eu tenho uma instituição chamada Projeto Vem Viver. Eu tenho um centro de treinamento de artes marciais de MMA, de onde tem saído atletas para o mundo inteiro. O Brasil tem vocação para o esporte em todas as áreas. E em todas as áreas nós temos atletas de alto rendimento. O nosso basquete é de alto rendimento, o nosso vôlei é de alto rendimento, a nossa natação é de alto rendimento, o nosso futebol é de alto rendimento, mais ou menos depois de 7-1, mas ainda tem quem considere. Nós temos vocação. E cada um desses meninos que entram na minha instituição, eu fico olhando, senador. Esses meninos têm vocação para o esporte. Cada um deles tem a tara de vencer, de querer ser campeão, de querer chegar a algum lugar. Você tira ele das ruas. Uma proposta inclusiva, cristã e social. Você tira ele, cometeu um crime com natureza hedionda. Ele vai para dentro desse centro de reabilitação, onde ele cumpre a sua pena e vai ter o tratamento de atleta de alto rendimento. Você me pergunta, mas nós temos mão de obra para isso? Claro. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica, temos atletas de alto rendimento que só treinam 3 vezes por dia, treinam de manhã, de tarde, dormem às 18 horas para disputar as Olimpíadas das Forças Armadas. Oficiais, tenentes, subtenentes, sargentos, essa mão de obra pode ser usada. O que vai acontecer? A grosso modo, ele vem para dentro do sistema, aqui ele não morre, ele é tirado das ruas, não será tratado aqui dentro como um lixo, como um esgoto, muito pelo contrário, receberá a perspectiva. Se esse menino que perdeu a menoridade ao cometer um crime hediondo, veio para dentro do sistema, onde ele vai se tornar um atleta de alto rendimento. Se a família dele não tiver envolvimento com o crime, a fatalidade dele ter matado alguém, de ter ajudado a assaltar um banco, seja lá o que for, a família não tem envolvimento, essa família, por ordem judicial, entrará às 18 horas de sexta-feira e ficará com ele até 18 horas de domingo. Terá mais tempo com a família do que teve quando estava pelo lado de fora. Segunda coisa, se a família dele for do crime, tiver envolvida com o crime, o juiz, então, a partir dessa lei, o judiciário vai receber pessoas que queiram se credenciar, famílias para adotar aqueles que vão para dentro dessa ressocialização, que perderam a sua menoridade penal. E eu digo uma coisa para vocês, se eu pudesse falar só do meu segmento, eu sou evangélico, graças a Deus, se eu pudesse falar só desse segmento, eu diria a você que milhares de famílias vão correr para os tribunais para se inscrever, para poder ser famílias adotivas desses meninos. Essa família adotiva, sólida, com formação religiosa, social, psicológica, essa família vai assumir um compromisso com a judiciária e com a sociedade, de ajudar essa família que está pelo lado de fora, que está envolvida com o crime, e assume esse menino enquanto ele cumpre a sua pena. A grosso modo, o que vai acontecer? Cometeu um crime hediondo, perdeu a menoridade, não foi para dentro da cadeia, nem para dentro da penitenciária, veio para dentro do centro de ressocialização. Nós vamos tirar o 38 da mão dele, vamos tirar a escopeta da mão dele, e vamos devolver um atleta para a sociedade. Eu pergunto aos senhores, qual é o crime dessa proposta que ela não merece ser apoiada? Nós vamos acabar com as escolas, com as universidades de crime, que é o meio.
e vamos entregar os Estados Unidos, a Europa, o Oriente. Vão dizer, nós estamos errados, tratando 7 anos, 14 anos, 13 anos, o Brasil está certo. Cometeu crime com natureza hedionda, perde, e nós então vamos fazer deles atletas para entregar para o mundo. Então o menino desse, que atirou na cabeça de um aposentado, chamou de safado, perdeu o vagabundo e tomou dele a aposentadoria e fez uma família chorar e chocou uma sociedade, ele vai voltar depois como atleta para dar alegria a uma sociedade que um dia ele fez chorar. É esse apoio que eu estou pedindo. Eu também não concordo com redução por redução. Reduzir para 16 para quê? Para quê? Vai continuar do mesmo jeito e vão depois querer brigar para reduzir para 15. Depois vão para outra invenção para 14 e nunca vai resolver. Acaba com Fundação Casa. Acaba com FEBEM, com IESBEM, com IASE, com o diabo que o carregue. E vamos dar oportunidade desses meninos, dar oportunidade desses jovens, desses homens que podem ser pai, que pode votar, que pode mudar o hino nacional, mudar a cor da bandeira, que pode tirar a carteira de motorista, entrar na faculdade. Agora, o que mais me assusta são parlamentares que são a favor do aborto e são contra a redução da maioridade penal. Eles são a favor de que mate no ninho, senador Lobão, de que mate aqui, lá, no nascedouro da vida. Mas o recado é o seguinte, senador Flecha, se tu conseguir sobreviver ao aborto, tu pode tocar o terror até 18 anos que nós protege. Engraçado, eu vejo alguns deputados que inclusive têm propostas, ousadas não, propostas que afrontam a sociedade. O mesmo governo que a sua Secretaria de Direitos Humanos publica uma resolução dizendo que um menino de 12 anos e que o sujeito que é homossexual pode entrar no banheiro de mulheres e não pode ser constrangido, quer dizer, ele não vai constranger as mulheres. Ele é que não pode ser constrangido. E uma mulher que se sente homossexual pode entrar em banheiro de homem. Mamãe, me acode. Um governo que edita uma resolução dessa, parlamentares que defendem que criança de 12 anos não precisa pedir autorização pai e mãe para poder fazer cirurgia de sexo. Está lá na Câmara. São as mesmas pessoas que dizem que eles sabem o que estão fazendo aos 12 anos, que sexualmente eles já se conhecem. Agora, para atirar na cabeça dos outros, eles não sabem de nada, não sabem por que fez. E depois, quando a televisão vem, tem que botar uma tarja no olho, porque esse neném não pode ser identificado. Isso é brincadeira! Isso é... Brasil, eu estou errado! Brasil, eu estou errado! Agora eu estou propondo é produzir inclusão. Eu estou propondo é para incluir vida. Eu quero convidar o senador Benedito. Vamos conhecer a minha instituição. Quero chamar o senador Otto, meu conterrâneo lá da Bahia, o senador Requião, o senador Cássio. E hoje os governadores podem fazer isso sem ter a lei. Senador Cássio, o governador pode muito bem pegar a secretaria dele de esporte e pegar a secretaria dele de justiça e a Secretaria de Segurança, acabar com essa invenção de que Secretaria de Esporte de Estado é só para fazer campo. Campo bom de bola e nós tomando 7-1 da Alemanha. Tem que acabar com essa história. E pode muito bem o governador junto com o presidente do tribunal, com o procurador-geral do Estado, se juntar os três e dizer, olha, menino que não cometeu crime com natureza hedionda, com potencial de morte ou ofensivo, nós vamos separar. Não vamos jogar esse dentro do sistema. Vamos colocá-los aqui, dando a eles uma oportunidade pela Secretaria de Esporte, a que eles sejam desenvolvidos no esporte da sua natureza e da sua vocação, e vamos dar a eles a oportunidade, não vamos jogá-los dentro do sistema. Os governadores podem fazer isso. É só ter a boa vontade. O grande drama é que eles raciocinam os projetos por aqui. E projeto raciocinado por aqui não vem para cá. Tem que raciocinar aqui, porque daqui vem para cá. E nós temos como começar a minimizar essa violência da sociedade. Senador. Senador Magno Malta, vejo e ouço com atenção a indignação até de Vossa Excelência sobre esse tema. Eu acho que nós aqui do Senado e da Câmara, o Congresso Nacional,
deve uma resposta à sociedade com a reforma do Código Penal. Esse é um tema que é importante ser discutido. Eu defendo, como Vossa Excelência defende agora aí, a redução da maioridade penal para os crimes hediondos com reincidência. Esse é um fato que eu acho que tem que ser revisto. E, além disso, o Código Penal, que é de 1940, que foi editado por então presidente Getúlio Vargas, por decreto, e ele recebeu algumas alterações, tem alguns casos que no Código Penal não deve mais continuar. Se eu não me engano, é o artigo 115, mas se não for, peço até desculpas, assim posso estar enganado. E lá na Bahia nós temos um professor emérito de Direito, Thomas Bacelar, que diz o seguinte nas aulas de Direito Penal, que todo brasileiro está autorizado a matar e não ser punido. Pois bem, nesse artigo do Código Penal, qualquer sentença que sofrer um homem de 18 a 21 anos, qualquer se ele é sentenciado com 20 anos de cadeia por um crime hediondo, imediatamente a pena dele, pelo Código Penal atual, é reduzida à metade. Se ele pegar 10 anos, ele vai para 5 e vai para prisão domiciliar. São os absurdos. O Código Penal atual, e vou repetir, o Congresso Nacional deve essa revisão, essa modificação do Código Penal à sociedade brasileira, e eu não sei por que não se faz a reforma do Código Penal. Me pergunto, às vezes, qual é o lobby que segura a reforma do Código Penal no Congresso Nacional. E não se faz a reforma do Código Penal, com coisas absurdas que ainda tem no Código Penal, que garante direitos plenos para aquele que comete o crime e poucos direitos para o cidadão. Inclusive, nesse tema que Vossa Excelência, eu não sou a favor da redução para outros tipos de crimes, né, de menor intensidade. Agora, sou a favor daqueles crimes hediondos, o homicídio qualificado, o estupro seguido de morte, o latrocínio, todo esse tipo de crime eu sou a favor. E aqui no Senado, como na minha campanha, deixei isso bem claro, e sou de afirmar e fazer aquilo que propus na minha campanha. Então, eu acho que esse é uma coisa que precisa ser discutida e aprovada. E a reforma do Código Penal, como um todo, é importante que se faça imediatamente, sob pena de permanecer essa situação de plenos direitos para quem comete o crime e poucos direitos para o cidadão. Então, eu agradeço a Vossa Excelência com a parte que me foi concedida. Eu agradeço, senador Otto, e incorporo ao meu pronunciamento a vossa parte absolutamente lúcida. Vossa Excelência está estarrecido e mostra sua indignação com esse Código Penal velho esclerosado, fazendo xixi na calça, cheio de doença, problemático, sem raciocinar. Mas Vossa Excelência vai se assustar muito mais com a proposta do novo. O novo é um jovem que fuma crack, que cheira cocaína, que bebe gasolina. É mais doido do que o velho. Vou te falar algumas coisas que Vossa Excelência não sabe, para não se assustar na hora que chegar. O novo Código Penal, a vida é muito banalizada. Sabe o que é que ele propõe? Estupro de vulnerável, hoje é 14 anos, é um absurdo. O novo Código está propondo para 12. O novo Código Penal diz que se você for pego na feira, vendendo uma pena de pavão, você pega 5 anos de cadeia. Se você mudar um ninho de passarinho do local, você pega 5 anos de cadeia. O novo código diz o seguinte, que se você der um tapa num animal, ninguém tem que bater animal, mas se você der um tapa num cachorro, é 7 anos de cadeia. Mas sabe o que é que o novo código fala? Que abandono de vulnerável, você abandonou sua netinha dentro do carro, ela morreu queimada pelo sol. O pai abandonou a filha dentro do berço, morreu lá, enganchada no berço. Abandono de vulnerável, 6 meses de cadeia. Você abandonou seu pai com 100 anos de idade e abandono de vulnerável, 6 meses. E tem outra coisa, quando você começa a violência contra alguém, que ele tem que fazer exame de corpo de delito, você agride alguém, como é que se diz?
Você comete uma agressão em alguém. Dá uma paulada na cara de alguém, rachou, pegou 40 pontos. Essa agressão de 40 pontos de uma paulada, ou o braço dele que você quebrou, vai lhe dar uma pena que vai lhe matar. 6 meses de cadeia. Mas se você der um tapa num cachorro, você pega 7 anos. Então, meu conselho ao Brasil é que se um cachorro lhe morder, bata no dono. Porque é só 6 meses. Que você bater no cachorro é 7 anos. Esse é o novo código. Se o velho está doido, esse fuma crack, cheira cocaína, bebe gasolina, entendeu? É doido. E nós não podemos permitir. Ei, o novo código propõe eutanásia. Imagine esses velhinhos que têm aposentadoria gorda com filho safado dentro de casa. Então nós temos que enfrentar essas violências. O novo código propõe aborto. Ora, meu Deus. Quem defende aborto não tem moral para falar em direitos humanos. E nós não podemos permitir essa violência. Interessante que o Brasil é muito cauteloso. Lá no meu estado tem uma preservação que a Petrobras banca aquilo lá, das tartarugas, senador Otto. Tem que preservar os ovinhos da tartaruga, é verdade. As tartaruguinhas novinhas, tem que ter cuidado para não pisar, porque tem que preservar, porque quem matar uma tartaruguinha daquela, ou pocar um ovo daquele debaixo do pé, pega 5 anos de cadeia. O cara não pode matar uma tartaruguinha, mas pode matar um bebê dentro do útero da mãe. Gente, acorda, gente! Nós não podemos. Há que ser a revolta da vida, daqueles que amam a vida. Fica aqui o meu registro, senhor presidente. Fica aqui o meu registro e já as minhas informações. Que tem me assessorado tão bem. Hoje me reuni com a doutora Lenice, da CNBB, o ex-deputado Girão, que é espírita, o Eduardo Girão e o ex-deputado Bassuma, que é espírita, mas são pessoas que amam a vida e defendem a vida como nós. E a Isto É Independente publicou uma fala do Papa hoje, senador Benedito. E eu quero deixar essa tribuna com essa fala, parabenizando esse Papa argentino, latino, como nós, corajoso e defensor da vida. Ele diz o seguinte, senador Otto: o Papa disse hoje, ao referir-se à chamada teoria de gênero, aquela historiazinha de identidade de gênero, senador Romero, o Papa disse hoje, referindo-se à teoria de gênero, que a eliminação das diferenças entre sexo é um passo atrás. Durante a audiência geral na Praça de São Pedro, falou para todo mundo. E ele disse: de confiança coletiva em Deus, que tão desmoralizados, incrédulos e cínicos nos deixa, disse o Papa, não está também ligada à crise de aliança entre o homem e a mulher. Observou o Papa argentino na audiência geral da Praça de São Pedro. Falava perante cerca de 30 mil fiéis de todo o mundo e com o mundo todo transmitindo. Também me pergunto, será que a crise que nós estamos vivendo, tão desmoralizados e incrédulos e cínicos que nos deixa, não está ligado realmente à crise de aliança entre o homem e a mulher? Senador Romero Jucá, que muitos têm coragem, têm medo de se manifestar, embora sabendo que é uma cíntia natureza de Deus. Eu encerro meu pronunciamento dizendo que enquanto mandato tiver e vida tiver, estarei lutando pela família tradicional.